Obrigada, Helena. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer a banca, professoras Heloísa e Ivo André. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu sou a Mayumi e eu irei apresentar o meu trabalho intitulado Automated Metaphor Detection in Brazilian Portuguese. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Helena de Medeiros Caselli, no contexto do projeto em Health. Então, falando um pouquinho sobre o roteiro dessa apresentação, então vou começar pela introdução do problema, falar um pouco sobre os trabalhos relacionados, a fundamentação teórica, vou apresentar o Metaforex NLI-PTBR, o corpus proposto neste trabalho, e depois, na quinta sessão, vou apresentar experimentos utilizando o corpus proposto, e, por fim, conclusão do trabalho. Então, aqui, começando com uma motivação. Então, metáforas são uma figura de linguagem muito presente e relevante na linguagem escrita e falada. Kremeyer e Steen demonstraram a partir de anotação de textos em inglês, de variados domínios, sendo acadêmicos, jornalísticos, de ficção, conversas em inglês, que nesse caso, 13,6% das palavras eram metafóricas. Se trata, portanto, de uma questão muito importante, que é explorada na área de processamento de linguagem natural, o PLN, em que, por conta de sua natureza não literal, o seu processamento automático representa um desafio significativo. Desafios na área poderiam beneficiar diversas aplicações de PLN, como tradução automática e análise de sentimentos, e nas últimas décadas, muito trabalho tem sido realizado na área, porém a maior parte das abordagens e conjuntos de dados propostos são para o inglês, e existe pouca pesquisa focada no português brasileiro. E agora falando um pouquinho sobre o que são metáforas, então, na teoria da metáfora conceitual, de Lakoff e Johnson, eles conceituam metáforas como um mapeamento de um conceito abstrato do domínio-alvo para um conceito familiar no domínio-fonte. Então, trazendo aqui 3 exemplos de sentenças que contêm metáforas. Então, ele atacou todos os pontos fracos de minha argumentação, destruí sua argumentação e jamais ganhei uma discussão. Então, esses são 3 exemplos em que é utilizado o conceito da guerra, que é um conceito mais concreto, para conseguir definir um conceito mais abstrato, que nesse caso seria discussão, e os autores argumentam que não se trata apenas de um fenômeno linguístico, mas também que ele demonstra como nós pensamos, como nós utilizamos desses conceitos mais abstratos, conceitos mais concretos, para conseguirmos pensar e definir conceitos mais abstratos. E agora falando um pouco sobre o processamento automático de metáforas, ele possui 2 principais tarefas, sendo elas a detecção de metáforas e a interpretação de metáforas. Então, G, entre outros autores, definem detecção de metáforas como a tarefa de detectar a metaforicidade de um alvo como uma metáfora ou uma expressão literal, e Chutova define a interpretação de metáforas como a tarefa de encontrar uma paráfrase literal para uma palavra usada metaforicamente. E o foco deste trabalho se dá na primeira tarefa, que é a detecção de metáforas. E aí, agora, trazendo os exemplos do slide anterior, um exemplo de anotação a nível de token seria, então, a gente teria uma anotação binária, em que os tokens metafóricos são anotados com 1 e os tokens literais com 0, então essa seria uma notação a nível de token, mas existem diversos outros tipos de anotações possíveis, não só binárias também, como classificando o tipo de metáfora, por exemplo. E agora falando sobre os objetivos e contribuições deste trabalho, então, em objetivos, temos construir um corpus de detecção de metáforas para português brasileiro e avaliar abordagens de detecção automática de metáforas, utilizando o corpus proposto. E as contribuições deste trabalho são a criação e a liberação pública do Metaforex NLI-PTBR, um corpus de detecção de metáforas para português brasileiro, e também um benchmark de diferentes abordagens para a tarefa em português brasileiro. Então, agora falando um pouco sobre os trabalhos relacionados. Então, começando por diretrizes de anotação.
As diretrizes de anotação são muito importantes porque elas buscam trazer maior consistência e reprodutibilidade na anotação por meio de uma metodologia sistemática, replicável e alinhada com teorias linguísticas. E dentre as principais diretrizes para identificação de metáforas, nesse caso, identificação de metáforas é um termo utilizado o que principalmente na área da linguística e da psicologia é mais utilizada ao termo identificação, enquanto na computação, em abordagens computacionais, automáticas, é utilizado o termo detecção. Então, feito esse comentário, as principais diretrizes para a identificação de metáforas são MIP e MIP-View, que são dois protocolos que são baseados na comparação entre o sentido básico e o sentido contextual. E aí, o MIP-View foi utilizado neste trabalho, as guidelines utilizadas neste trabalho são baseadas nela. E agora, falando um pouco sobre Corpora, para detecção de metáforas, a maior parte dos Corpora existentes estão em inglês, e infelizmente existe uma escassez de dados anotados para o português brasileiro, e até o começo dessa pesquisa, não sabíamos de dados anotados disponíveis publicamente para este idioma. Então, falando aqui um pouquinho sobre os que eu trouxe sintetizados nessa tabela, os 3 primeiros são comumente utilizados como benchmarks. O primeiro foi empregado em 2 importantes share tasks da área, e com isso muitos trabalhos utilizaram esse corpus para avaliação de suas abordagens. E já o segundo e o terceiro, o Trophy e o MOEX, são corpos focados em verbos. Então, apenas os verbos foram anotados e os demais corpora abrangeram demais classes gramaticais. Já o último, Metaphor XNLE, é relevante para o presente trabalho, porque se trata de um corpus paralelo, em inglês e em espanhol, que foi anotado utilizando diretrizes baseadas no MIP-View, que foi apresentado no slide anterior, e diante da escassez de dados anotados para a tarefa em português brasileiro, o presente trabalho estendeu o corpus Metaphor XNLE para o idioma. Então, trazendo aqui uma síntese de estudos relevantes para a área. Então, temos aqui primeiro o Melbert, que é uma abordagem que foi proposta para o inglês, que combinou o modelo encoder-only monolingue. Então, Roberta, com teorias linguísticas MIP e o SPV, e a ideia do SPV é que uma palavra metafórica é identificada pela diferença semântica das demais ao seu redor. Se trata, então, de um trabalho relevante da área, que superou abordagens do estado da arte em alguns benchmarks. E agora, falando então do segundo trabalho, Nutcracking Sledgehammers, é um trabalho desenvolvido para o inglês, o alemão e o polonês. Ele comparou 3 abordagens, Fast Text Embeddings, e utilizou modelos encoder-only e decoder-only. E eles, seguindo uma configuração K-shot, ele mostrou que uma abordagem mais leve computacionalmente, que foi o Fast Text, superou o resultado das demais abordagens. Então, nesse trabalho, os autores levantam a crítica sobre a utilização de modelos mais caros computacionalmente para tarefas em que é possível aplicar abordagens menos custosas computacionalmente. Já o terceiro trabalho, a Theory Guided Scaffolding Instruction, o TSI, é uma abordagem proposta para o inglês, que utiliza o modelo GPT 3.5, guiado por grafos de conhecimento de metáforas. Ele utilizou 3 teorias linguísticas, o SPV, o MIP e o CMT, e ele superou a abordagem do estado da arte, considerando benchmarks MOEX e Trophy. E aí agora, falando sobre o último, que seria o Metaphor XNLE. Então, no mesmo trabalho em que os autores propuseram o corpus, eles também realizaram uma série de experimentos utilizando modelos encoder-only e decoder-only, com fine-tuning, para
para a tarefa. E, no geral, os melhores resultados foram obtidos utilizando o modelo MD-Berta em configuração multilingüe. Então, deste slide, os dois trabalhos que estão marcados com a estrelinha foram abordagens que também foram reproduzidas, né, nesse trabalho. E agora falando sobre estudos para português brasileiro. Pouca pesquisa foi realizada na área de processamento automático de metáforas em comparação a outros idiomas, mas dentre os trabalhos existentes, vai ressaltar os seguintes trabalhos. Sardinha propôs um software para a identificação de possíveis candidatos a metáforas. É um software baseado em bases de dados que são geradas a partir de corpora manualmente anotados, porém esses corpora não foram disponibilizados publicamente. E Estilet e outros apresentaram Metafor BR, um estudo sobre a viabilidade da tradução de textos metafóricos do inglês para o português brasileiro, utilizando modelos decoder-only. E os resultados obtidos indicaram o potencial de criar bases de metáforas a partir de recursos existentes em outras línguas, como o inglês. E agora, seguindo, então, para a fundamentação teórica, falando sobre métricas de avaliação. Então, na área de detecção de metáforas, né, na literatura, comumente são reportadas as métricas precisão, revocação e F1 score da classe metafórica. E também falando um pouquinho sobre métricas de avaliação de tradução automática, que foram necessárias neste trabalho. Métricas tradicionais de tradução automática que já foram muito utilizadas na área, são baseadas em N-gramas, um exemplo delas é o BLEU, porém elas têm uma limitação, que são abordagens métricas neurais surgiram como uma alternativa, e aí, nesse caso, o modelo XCOMET, que foi utilizado neste trabalho, é um modelo que foi treinado em duas tarefas, sendo elas a regressão da qualidade da tradução e a detecção de erros em SPAS. É um modelo bastante utilizado atualmente, que teve bons resultados reportados em seu paper, e dentre esses motivos foi utilizado na pesquisa. E agora falando sobre modelos de linguagem, focado aqui em modelos encoder-only e decoder-only. Os modelos encoder-only têm arquiteturas focadas em compreensão e representação textual, utilizam atenção bidirecional, analisando o contexto completo da sentença, e são muito utilizados em tarefas discriminativas de PLN, como classificação textual. Então, trazendo alguns exemplos relevantes, BERT, Roberta, Bertimbau, MD-Berta e XLM-R. E falando sobre modelos decoder-only, são arquiteturas focadas em geração autoregressiva de texto, que predizem o próximo token a partir do histórico anterior. São muito utilizadas em tarefas generativas, como geração de texto e sumarização. E exemplos relevantes delas são GPT, Llama, Qwen e Sabiá. Então, agora falando sobre a primeira grande contribuição deste trabalho, que se trata do Metafor XNLI PTBR, um corpus anotado humanamente para português do Brasil, para a tarefa de detecção automática de metáforas a nível de token. Então, como eu mencionei anteriormente, existe uma escassez de dados anotados para o português do Brasil. Portanto, tínhamos essa motivação de construir um conjunto de dados anotado para o idioma. Então, seguimos esse pipeline para construir o corpus. Então, foi utilizado o corpus Metafor XNLI, que está em inglês e em espanhol. Ele foi traduzido automaticamente e posteriormente foi anotado manualmente.
e que deu origem, então, ao corpus Metaphor XML e PTBR, e eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas etapas com mais detalhe nos próximos slides. Então, falando aqui sobre, na primeira fase, na primeira etapa, que seria a seleção de modelos e otimização, na parte de tradução automática. Então, em um experimento, o primeiro experimento tinha como objetivo selecionar o melhor modelo decoder-only, multilingüe, para a tarefa de tradução. Então, como foram testados 10 modelos nessa tarefa, e os modelos com melhores resultados foram os modelos Llama 4, Scout e Maverick. E o segundo experimento tinha como objetivo determinar os melhores parâmetros de decoding para os melhores modelos identificados no experimento inicial. Então, falando um pouquinho sobre o setup desses experimentos, então eles utilizaram o corpus Metaphor XNLE, foi realizada a tradução automática do inglês para o espanhol e foram utilizados prompts específicos para textos metafóricos, literais, considerando, então, a anotação original. E a avaliação utilizou o modelo Xcomet Excel no modo com referência, o que isso significa que foi utilizado como texto-fonte o original em inglês, o texto tradução referência foi o original em espanhol, e o texto tradução hipótese foi a tradução gerada pelos modelos. E também foi realizado um experimento adicional, com o objetivo de determinar os melhores parâmetros de decoding para o modelo Sabiá 3.1, que é especializado em português brasileiro, e aí por conta de, então, se tratar de um modelo específico para o português, o setup dele foi um pouco diferente do experimento anterior. Então, nós utilizamos também o corpus Metaphor XNLE e utilizamos a tradução automática duas direções, então, do inglês para o português brasileiro e do espanhol para o português brasileiro. E também foram utilizados prompts específicos para textos metafóricos literais, e a avaliação também utilizou o mesmo modelo, mas no modo sem referência, uma vez que nós não tínhamos uma referência em português brasileiro. Então, o texto-fonte foi o original utilizado, então em inglês ou espanhol, e o texto tradução hipótese foi a tradução gerada pelo modelo Sabiá 3.1. E então, uma vez determinados, então, esses dois melhores modelos multilingüe, e também utilizando o modelo Sabiá e conseguindo determinar os melhores parâmetros de decoding, nós utilizamos esses 3 modelos, usando os 2 textos fontes originais, então em inglês e em espanhol. Então, para cada instância, foram geradas 6 traduções candidatas, então, utilizando os 3 modelos e os 2 textos fonte. Também utilizamos, de novo, o modelo Xcomet XL, dessa vez também no modo sem referência. E aí, usando esse protocolo, para cada instância, foi selecionada a tradução candidata com a maior pontuação. E aí, falando um pouco sobre os resultados desse experimento, então, das conclusões, para todos os modelos, as traduções de sentenças literais alcançaram pontuações Xcomet XL mais altas do que as que elas contêm no metáforas. Mesmo assim, as pontuações médias, dentre todas as configurações, foram acima de 0,87, que é um valor reportado na literatura, de que se trata de uma tradução de boa qualidade, mas que não é perfeita, que tem algumas falhas, mas já é uma tradução de alta qualidade. E já o modelo Sabiá 3.1 apresentou um desempenho ligeiramente superior aos modelos Llama 4 em sentenças metafóricas, mas mantendo resultados comparáveis nas sentenças literais. Esses achados sugerem que modelos treinados especificamente com dados de português brasileiro podem oferecer vantagens sutis para fenômenos linguísticos como metáforas. E aí, então, uma vez o corpus traduzido para português brasileiro, nós
iniciamos a etapa de anotação humana. Então, os critérios para a seleção desse subconjunto para anotação, que partiram ali da partição original de testes, porque se tratava de um conjunto de 13 mil instâncias, e muito provavelmente nós não conseguiríamos anotar tudo isso, então foi priorizado anotar as instâncias da partição de teste para a gente conseguir ter, ao fim, um corpus de teste. Então, para isso foram definidos os critérios para as instâncias literais, que no geral tinham os scores maiores e eram mais abundantes, a quantidade de exemplos com score máximo, que é 1. Então, foi definido esse critério, somente de instâncias que tinham a pontuação igual a 1. E já para instâncias metafóricas, foi definido que o limiar seria de maior ou igual a 0,9, por conta de os scores serem, no geral, mais baixos e não existir uma quantidade tão alta de exemplos com um score igual a 1. E só lembrando que nessa etapa, essa seleção, quando a gente diz que foi utilizado os critérios pelas instâncias literais ou metafóricas, isso foi utilizado de acordo com a label dos dados originais em inglês e em espanhol, porque até o momento nós não saberíamos qual seria a label na língua target, que também era o objetivo da tarefa de anotação. Então, falando um pouco sobre como foi o protocolo da anotação humana, então, tivemos 6 anotadores nativos de português brasileiro, e para as diretrizes de anotação foram utilizadas como base as diretrizes do trabalho Metaphor XNLE, que elas, por sua vez, são baseadas no protocolo MIP-View, e essas diretrizes estavam originalmente em inglês e foram traduzidas e adaptadas manualmente para o português brasileiro. Então, ocorreu primeiro uma etapa de treinamento dos anotadores, com 50 instâncias, sendo 25 delas literais e 25 delas metafóricas. Os anotadores realizaram uma anotação individual, e, ao fim, foram discutidos todos os casos de discordância até o consenso. Posteriormente, foram realizadas 3 rodadas de anotação, que foram realizadas em trios de anotadores. Então, para cada anotador, ele anotou 110 instâncias por rodada, sendo 20 delas compartilhadas com o seu trio. E como resultado, nós tivemos, ao fim, 1.790 instâncias únicas anotadas, sendo que 6 instâncias foram descartadas devido à falta de contexto ou baixa qualidade da tradução, e 62 casos de discordância foram revisadas por um juiz, e como resultados de capa, de concordância entre os anotadores, nós tivemos que entre os trios, o capa de Fleis foi entre 0,46 e 0,65, e o capa de Cohen obtido entre os pares foi entre 0,34 a 0,74. E então, agora falando sobre como o corpus obtido, então o Metaphor XNLE PTBR se trata do primeiro corpus manualmente anotado para a tarefa de detecção de metáforas a nível de token para português brasileiro. Esse corpus, então, contém pouco mais de 25 mil tokens, 1.784 sentenças anotadas, sendo que em torno de 42% delas possuem ao menos um token metafórico, e todo o processo de geração desse corpus e a publicação dele foi apresentada semana passada no EUREC, na Espanha. Está aqui a publicação. E agora, seguindo para a sessão de detecção automática de metáforas para português brasileiro. Então, utilizando
o corpus, Metafora XNUI PTBR, que eu acabei de apresentar, nós tínhamos, então, enfim, um corpus anotado por humanos para conseguirmos comparar diferentes abordagens na tarefa para o idioma. Então, foram testadas 3 abordagens, e aí a primeira delas que eu apresento é a abordagem proposta pelos mesmos autores do corpus que estamos estendendo. Então, foi utilizado o melhor modelo reportado pelos autores no paper, que é o modelo MD-Berta, o modelo multilingüe, que eles realizaram o fine-tuning, utilizando o corpus Metaphor XNLE em inglês e espanhol. No paper, eles reportaram os testes, eles treinaram utilizando os dados de treinamento em inglês e em espanhol, e eles avaliaram separadamente para cada um dos idiomas, e dentre todos os setups que eram multilingüe, monolingüe, cross-lingual, se tratou da abordagem que teve os melhores resultados, no geral. Então, essa abordagem foi escolhida para ser testada. Se tratava de uma abordagem multilingüe, que poderia ser utilizada para o projeto. Então, o modelo foi disponibilizado pelos autores no Hugging Face, e então utilizei esse modelo para avaliar. A segunda abordagem utilizada foi utilizando a abordagem TSI, de um modo simplificado. Então, não utilizamos o grafo de conhecimento. Então, a melhor variante, que teve melhores resultados, foi utilizando a teoria conceitual de metáforas, CMT, que, então, por ter os melhores resultados, ela foi selecionada, e substituímos, então, o uso do modelo proprietário GPT 3.5 pelo modelo GPT-OSS de 120 bilhões de parâmetros. E uma terceira abordagem que foi testada foi a utilização, então, de modelos decoder only, com 2 prompts diferentes. Então, uma das diferenças desse experimento para o anterior demonstrado é que nesse a gente está utilizando fazendo um framing da tarefa como um labeling sequence. Na tarefa anterior, os autores, a tarefa ela era de classificação. Para cada token, dado um prompt, ela classificava um token por vez. Então, nessa abordagem que estamos propondo, nós utilizamos labeling sequence. Então, dado uma sentença inteira, era pedido para o modelo anotar a sentença inteira, cada um de seus tokens. Para isso, então, foram avaliados modelos decoder only multilingües e especializados para o português brasileiro. Então, foram testados modelos Llama 4, 3.1, 8 bilhões de parâmetros, Llama 4 Maverick, 17 bilhões de parâmetros, Llama 4 Scout, 17 bilhões de parâmetros, GPT-OSS, 20 bilhões de parâmetros, e o GPT-OSS 100 dos modelos para português brasileiro. Testamos, então, os modelos Sabiá 3.1, Sabiá 4 e Sabiazinho 4. E os modelos sublinhados foram modelos que, depois de experimentos iniciais, eles foram descartados por ser observado que, em muitos casos, eles retornavam uma quantidade de labels diferente da esperada, e apesar de utilizar diversas técnicas para tentar mitigar esse problema e tentar forçar o modelo a retornar a quantidade de labels correta, mesmo assim não foi possível, então eles foram descartados. E foram testadas 2 versões de prompt, uma simplificada, que trazia uma explicação da tarefa, e algumas informações sobre como deveria ser a saída, e outra com mais informações, que era baseada no protocolo MIP-View e que trazia as instruções principais do protocolo. E além disso,
foi também realizada um ensemble, então foram geradas todas as combinações de abordagens de modelo prompt, com todos os tamanhos de grupo, então entre 3 a 12 abordagens, e dentre elas a melhor abordagem encontrada, se baseando pela métrica F1 Score, da classe metafórica, se tratou da abordagem que combinou 3 abordagens. Então, o modelo Llama 4 Maverick, com o segundo prompt, o prompt MRPView, e utilizando o modelo GPT-OSS de 120 bilhões de parâmetros, utilizando cada um das versões de prompt. Então, agora trazendo aqui os resultados dos modelos. Então, foi observar que a abordagem proposta pelos autores do corpus que estamos estendendo, ela obteve o melhor F1 score. Já a abordagem TSI, sem Knowledge Graph, obteve a maior revocação. E a abordagem Ensemble obteve o segundo melhor F1 score. E agora falando um pouco sobre as conclusões desse trabalho. Então, o presente trabalho apresentou o primeiro corpus manualmente anotado para a tarefa de detecção de metáforas em português brasileiro e o primeiro benchmark para a tarefa no idioma. O corpus está disponível publicamente no seguinte link. Como limitações, trazemos que a anotação humana se limitou a apenas 13,39% das sentenças do corpus original. O corpus foi traduzido e avaliado automaticamente para o português brasileiro. Então, dessa forma, pode ser que algumas das versões traduzidas podem não ter a fluência esperada no idioma-alvo, apesar de que tentamos mitigar esse problema, e no treinamento dos anotadores e nas guidelines existia a instrução para que caso a fluência não fosse ou tentasse propor uma melhor tradução, ou que fosse descartada a tradução. E então tivemos 22 casos em que os anotadores propuseram uma nova tradução. E uma outra limitação é que o corpus não contém sentenças originalmente em português brasileiro, que seria algo interessante e que pode ficar para um próximo passo. Então, agora trazendo algumas das possibilidades de trabalhos futuros. Então, a presente pesquisa e suas limitações abrem muitas possibilidades de caminhos futuros, e sendo algumas delas a combinação das abordagens avaliadas separadamente nesse trabalho, poderia ser uma possibilidade. Outra, incluir instâncias em português brasileiro no fine tuning da abordagem MDBERTA. E, por fim, a aplicação da metodologia da construção do corpus para o domínio da saúde mental. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer em especial a FAPESP e ao programa de pós-graduação da UFSCar. Muito obrigada.